Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós teremos um papo para lá de especial. Nós vamos falar sobre a leitura e a escrita no cotidiano do ser humano. E este é um programa especial da Semana de Nova Prata. Nós estamos na semana comemorativa do município. Então, como é bacana, aos poucos, a gente poder falar sobre vários assuntos especiais. A gente já recebeu as meninas no Mulheres também, a nossa vice-prefeita, as meninas das secretarias. Também nós tivemos a live sábado do município com bandas especiais, também falando um pouquinho sobre, homenageando o pessoal do esporte também de Nova Prata. E como é legal hoje a gente poder falar também sobre educação. Nós temos todas as quintas-feiras da educação, porém hoje um programa especial pensado pelo nosso município para poder levar até você mais conhecimento em relação à nossa leitura e escrita. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E voltamos, então. Gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores nesta manhã. Gostaria de agradecer à loja Beneduzzi, vestindo felicidade, sempre me veste todas as manhãs aqui no programa Algo a Mais. A Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida. Ao RP Mercados, com horários especiais para poder te atender lá no bairro São Cristóvão, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda, uma loja linda, com decorações, com móveis, tudo para tua casa ficar especial. Então passa na Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença, e faz mesmo os biscoitos Manfi com um cafezinho, sempre é uma delícia. Kiron Centro Cultural, com cursos de línguas, reforço escolar, além de ensino superior, Cruzeiro do Sul. Então, pessoal, agora eu gostaria de dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo para falar sobre esse tema mais do que especial. Estou aqui com a Dulce Massangali, com a Fabiane Sabadini e com a Lilian Pellegrini. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las comigo nessa manhã. E agora, para que a gente possa começar um pouquinho esse papo, Lilian, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Então tá, bom dia, eu sou a Lilian Pellegrini, eu sou professora atualmente aposentada, eu trabalhei até 2019 e estou aqui a convite da Fabiane, né, a nossa bibliotecária, para falar um pouquinho sobre o hábito da leitura. Como eu sou cliente da Fabiane há bastante tempo, ela já me conhece e acho que isso fez com que ela me indicasse. Mas, para falar de mim, não sou professora de letras, de português, nada disso. O meu métier mesmo era biologia e matemática. Mas gosto muito de ler, gosto da leitura de verdade, do livro físico. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Maravilha! E realmente, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é super especial, termos pessoas como a Lilian, que é um incentivo, que teve esse incentivo desde cedo e hoje está aqui para poder falar o quanto faz parte da sua vida a leitura, até a escrita, que a gente vai descobrir que a Lilian também, ela já andou escrevendo muito por hobby e tudo mais, então vai ser muito bacana ter você hoje para a gente poder falar. Muito obrigada. É isso aí, Dulcima, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Bom dia, menina. Bom dia. Bom dia. Então é um prazer estar aqui, foi um prazer ter recebido esse convite da FAB e da Secretaria de Turismo. Então, bom, meu nome é Dulce Massangali. Hoje eu sou coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, mas até o ano passado eu sou professora, porque eu tenho paixão pela sala de aula. Né? Eu sou professora, então, de língua portuguesa, mas eu trabalho há mais de 20 anos com crianças, né? Com educação, anos iniciais, né? E trabalhei também com anos finais e ensino médio também.
No ensino médio, então, com as disciplinas de língua portuguesa e língua espanhola, que essa é a minha formação. Eu sou formada em letras, português e espanhol. E com os pequenininhos, eu trabalho justamente com a questão da alfabetização, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. Certo. Bacana, Dulcimar. Pensando em Leva toda essa pra tua lá. trajetória, vai ser muito legal a gente poder depois falar sobre o incentivo, porque desde os pequenininhos, quando se fala em leitura, em escrita, em desenvolver, é muito bacana a gente pensar desde os nossos Desde os pequenos. pequenos, Isso exatamente. mesmo. Então, com certeza tu vai ter muito a agregar nessa manhã e vamos continuar esse nosso papo. Obrigada. E Fabiane, seja muito bem-vinda, Fábio. Obrigada. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Meu nome é Fabiane Sabadini, sou bibliotecária, sou graduada pela URGS faz mais de 20 anos. Tenho uma especialização em leitura, teoria e prática. Comecei a fazer o mestrado na área, mas infelizmente a vida atrapalhou um pouquinho. E trabalho na nossa biblioteca, já vão fazendo mais de 9 anos. Pois é, Fabiane. Uma biblioteca que está no centro da cidade, a biblioteca professora Adelina Cherubini Tomedi, que está na Casa da Cultura, aqui na nossa cidade, e por vezes passa despercebida perante os nossos olhos. A gente passa ali, vai até para um lado, para outro, esquece que a gente tem livros à disposição de forma gratuita Sim. e pode estar aproveitando. Então, Verdade. muito bom ter você nessa manhã e vamos falar mais também sobre a biblioteca e também sobre os concursos do município nessa semana. Sim. É isso aí. E agora, meninas, vamos começar a falar sim sobre a importância do incentivo para as nossas crianças. É óbvio que a gente precisa falar que precisamos incentivar crianças, jovens e adultos. Porém, a gente sabe que começa no berço. A gente precisa falar sobre criar o hábito. E como tu vê isso, Dulcimar? Bom, como você mesmo falou, começa no berço. E realmente tudo isso começa, de certa forma, quando a mamãe está grávida, quando a criança nasce, e realmente o incentivo começa ali. A questão do contar histórias, a questão do ler para a criança antes mesmo dela chegar à escola, né? Muitas crianças, elas pedem para a mãe, conta uma historinha antes de dormir, né? É essencial, é fundamental, porque de certa forma a leitura, ela exige a participação de 3 elementos, que seria o aluno, né, a criança, a família e a escola, tá? A criança, ela precisa ser motivada para ler. Porque desde que ela nasce, de certa forma, ela lê o mundo, ela não lê a palavra. Mas a partir do momento que ela cresce, ela vai começar a ler a palavra também. E ali começa a participação da família. Antes mesmo da criança começar a ir para a escola, a família precisa ser o mediador dessa leitura, tá? Geralmente é a mãe que influencia muito essa questão da leitura na criança, ou contar a história, a ler antes de dormir, né? Até mesmo a ler o mundo, porque muitas vezes a mãe pode fazer isso no próprio supermercado, né? A criança pede o que está escrito, por exemplo, mãe, o que está escrito ali? A mãe vai ler, é por própria esse instinto, essa curiosidade que a criança tem de ler o mundo, né? Ler a palavra. Quando a criança começa a escola, daí sim, tá? Os 3 elementos são fundamentais, tá? A criança, a família, que vai começar a incentivar desde pequeno, e a escola vai dar o suporte maior em sala de aula, né? O professor. O professor, assim, ele é um dos elementos principais na mediação de leitura, porque é o professor que vai apresentar a obra, que vai fazer com que um aluno, principalmente nos anos finais ou no ensino médio, que eu acho que a maior preocupação hoje também está nessas 2 etapas, é na apresentação da obra que o aluno vai sentir aquela curiosidade em conhecê-la. A leitura é de fundamental importância. A gente às vezes pensa, a leitura colabora na escrita, perfeitamente.
Só que ela colabora principalmente também na compreensão. Porque toda vez que uma pessoa vai ler um livro, ela precisa compreender a história. Então, eu não entendi esta parte. Você vai voltar na leitura, né, para compreender. E esta compreensão, ela está voltada em todas as áreas do conhecimento. Você precisa de compreensão na matemática, você precisa de compreensão nas ciências, na história, na geografia, você precisa de compreensão de mundo, né, para depois formar uma opinião, né? E, além disso, a leitura ela é essencial para a formação de valores. Através da leitura, eu vou formar que valores eu estou formando, né? Através da leitura. Então, ela é de extrema importância e deve começar na família e vai se expandir para a escola. E com o passar do tempo, o aluno, se é motivado nesses dois setores, por esses dois elementos, por si só, ele vai buscar a leitura. Por quê? Porque ele já foi motivado, ele já conhece, ele quer mais. Né? Então, por isso, a leitura é essencial. Nossa, um grande conhecimento a Dulcima traz, porque a gente vê o quanto é importante partir de casa. A gente sempre diz que, em relação a toda a formação da criança, a gente sabe que parte de casa, os primeiros passos. Então, se nós temos pais, daqui um pouco mães nos assistindo, pais que estão nos assistindo, avós que estão com seus netos, como é importante estar instigando as crianças a mexerem num livro. Às vezes eles não têm aquele conhecimento de saber já ler, mas o folhear, o ver... Olhar as figuras, Exato. cantar. Eu acho isso importante, fazer a voz dos bichinhos e mostrando os detalhes das figuras que estão ali. Eu fiz muito isso com os meus meninos, sentar no chão, folhear um livrinho e até ir perguntando o que ele enxergava, às vezes mudando o rumo da história. Claro. E hoje, claro, meus filhos já são adultos, mas a gente vê que tem muito livrinho novo. Exato. Com algumas coisas que aperta, né? Que fazem interativos. sons. Interativos. Isso, interativos, né? Eu tive essa experiência maravilhosa. Eu chegava a levar 10 livrinhos de história por semana para casa, né? Na época que eu já era professora, e eles devoravam os meus livrinhos assim. Mas tu tem que tirar até esse tempo de sentar com eles e incentivar. Não adianta dizer, eu não tive tempo, porque eu tive que trabalhar muito, então eu não gosto de ler. Tu está desestimulando o teu filho, né? Não importa a situação que tu teve, eu acho que tu tem que parar e ajudar eles, né, nessa fase inicial, como a Dulcima disse, esse apoio que vem da família, isso de incentivar. Depois eles vão por si próprios, querendo mais, buscando, exatamente, né? como tu disse, vão buscando, vão passando por fases e aí vão lendo outras coisas. Assuntos dos seus interesses. E eu só vou te complementar, Lilian, que você comentou sobre a questão do livro novo, né? Geralmente, a criança, quando vai na biblioteca, ela busca essa questão do livro novo, né? Porque com figuras. Sim. E até o ano passado, que era prof, né? Eu sempre busquei o contrário, a questão do livro velho. Porque o livro velho, ele é deixado lá na biblioteca ou na sala de leitura da escola e ninguém conhece, e ninguém busca porque exatamente ele é velho. Eu sempre busquei trabalhar justamente com o livro velho. Por quê? Porque ele é uma relíquia, é algo que não pode ser perdido em sala de aula. Se o professor não mostrar esse diferencial, ele nunca vai buscar por si só, porque é um livro antigo, né? Em 2019 eu trabalhei com um livro que é As Aventuras do Tibiquera, do Érico Veríssimo. Ele tem mais de 80 anos. E quando nós fomos buscar esse livro, porque de certa forma eu trabalhei com a biblioteca, eu trabalhei com a FAB, eu trabalhei com a sala de leitura da escola, eu trabalhei na Guerino Somavila este ano, com o 5º ano com esse projeto. E nós tivemos que mandar buscar o livro, porque os alunos queriam ler o livro antigo. Nós compramos no sebo, né? Veio pelo correio. Assim, eu tinha livros que estavam assim em pedaços. A gente organizou o livro, né? E eles liam
cada semana, cada 15 dias, a gente fazia o sorteio de quem levaria o livro para casa. E eles levavam para casa e eles liam. Tinha gente que lia até o final, porque realmente gostava da história. E eu ia trabalhando um pouquinho por semana, um capítulo por semana, justamente. E junto com esse livro eu ia trabalhando outros do Érico Veríssimo, pouco conhecidos. Eu acho que também esse recuperar o antigo, né? Tem o novo que eles amam, o cheirinho do livro, que é delicioso. Esse livro novo é uma delícia. Né? Mas buscar o antigo também é importante. Com certeza. É importante. E dentro de toda desse papo, a gente pensa que às vezes, mas eu também não tenho condições de estar indo comprar livros e tudo mais. E, Fábio, sobre o acervo da Biblioteca de Nova Prata, pensando nos nossos pequenos, nós encontramos livros para eles desde cedo? Encontramos livros infantis para várias faixas etárias. Eu não tenho muitos livros interagíveis. Infelizmente, na biblioteca não funciona muito certo. Mas eu tenho livros de imagens, que eu tenho toda a história contada com imagens. Tem livros com letra bastão para quem está alfabetizando. Tem aqueles livros tão amados que os coitados já estão caindo aos pedaços. Tu remenda, e está lá de novo, em seguida está caindo ao pedaço. As crianças gostam muito de ler um determinado assunto. Por exemplo, tem uma época que pesa na criançada que eles gostam de ler dinossauros. Então, tudo que aparecer na frente de dinossauros, eles leem. Leem o mesmo livro 5, 6, 7, 15 vezes. Outra coisa que os pequenininhos gostam são histórias de repetição. Tipo o Grande Rabanete. Vai contando e vai repetindo. Eles amam de paixão e pedem todos os dias o tal do Grande Rabanete se deixar em casa. Aqui é mais... Eu tenho um pequenininho que vai na biblioteca que adora ler livro de trator. Eu tenho que estar sempre revirando os livros procurando tratores para ele. Da criança. E assim, eu tenho as mães que vão na biblioteca grávidas, que levam os livros para casa, vão lendo, elas vão trocar. Aí depois vem ela com os pequenininhos no colo, pega os livrinhos e vão ler. Daqui a pouco vai aqueles toquinhos de 2, 3 anos, já vão direto na biblioteca, na prateleira dos livros infantis, escolher o que eles querem. Até porque eles vão escolher pela imagem, né? A imagem tem que ser criativa. E assim, eles não discriminam, eles pegam de tudo. E isso aí de repetição é a máxima verdade, porque eu tenho guardado praticamente todos os livrinhos que eu comprava para os meus meninos e eles não deixaram eu doar nenhum. Todos vão ter que ficar lá para os filhos deles. Então, eu tenho um monte de livros que eu até gostaria de doar para a biblioteca, por exemplo. Mas estão lá porque eles adoram ainda. E tem até uma coleção de caças, esses aviões, não sei como é que chama, né? Aeronaves, né? Também, e olhavam e eles inventavam histórias em cima dessas aeronaves. Meu Deus do céu, que maravilha. O bonito, além de quando eles não sabem ainda, não estão alfabetizados, o bonito é deixar eles criarem a partir das imagens que eles estão vendo. Então, por isso que a gente não pode dizer, não, ele ainda não lê, então ele não precisa ser incentivado, ou ele não precisa de livros agora, ele vai precisar depois. Não, é bem pelo contrário. É criar aquele hábito. E quando tu falas, Lilian, que tu já pensou diferente para os teus filhos, diferente não. É a tua história que eu gostaria de ouvir. Porque, na realidade, quando a gente é mãe, a gente já pensa de que forma que eu posso estar ajudando para o desenvolvimento do meu filho. E isso eu acho que todas as mães, elas acabam, por momentos, passando, será que falta isso? Será que eu posso estar estimulando um pouquinho mais aqui? A gente sabe que, aos poucos, como isso está sendo difundido, a gente fala muito sobre educação, sobre a valorização de leitura e tudo mais. E quando a gente te ouve falar, Lilian, que tu dissesse, não, para os meus filhos eu fiz isso, eu levava tantos livros por semana, eu, por vezes, para quem também não pode daqui um pouco estar comprando os livros, mas passar na biblioteca, estar levando, como é que foi esse teu incentivo de quando tu eras menorzinha? Porque a gente diz assim, não, mas é que isso se fala hoje. Não, mas temos leitores de todas as idades e grandes leitores que gostam muito e desenvolvem, inclusive, a escrita a partir disso. E como é que tu me conta um pouquinho da tua vida, Lilian?
Na verdade, também eu fui muito estimulada pela minha mãe. Eu sempre digo que eu tenho duas grandes qualidades que são dois grandes defeitos. Eu sou muito curiosa e eu sou muito perguntadeira. Eu não sei se é a palavra certa, Dulce, mas seria perguntadeira, mas no popular é isso mesmo, né? Então, se eu tenho alguma coisa que me chama atenção, eu quero saber, eu quero ir a fundo daquilo que eu quero saber. Então, eu posso me tornar uma pessoa chata, porque eu não vou me conformar com poucas explicações, eu quero bastante, né? E eu acho até que por eu ser assim, a minha mãe sempre ela retirava livros. Minha mãe trabalhava na prefeitura municipal, na contabilidade. Então, a Biblioteca Municipal Adelina Tomed, eu até conheci a dona Adelina, ela já era uma senhorinha, né? Ela é uma professora aposentada, era no andar superior da nossa da prefeitura aqui. E a minha mãe já me encaminhava, a mãe não comprava muitos livros para nós, algumas coisas, mas já nos encaminhava desde cedo lá e a dona Adelina já dizia, esses livros são para a tua idade, esses não. Às vezes, a curiosidade até queria, né, os livros que não podia. Mas ela orientava e a gente levava muito livro para casa. E também eu sou da época que não tinha internet, né? Não se falava em computador, nada. Então, o que tu fazia? Além de brincar na rua, ou brincar também de boneca, né? Brincar de casinha, tu tinha que ler. Eu brincava de E os nossos fins de semana não eram como hoje, que tem essa gurizada que se junta ali na praça, fica todo mundo conversando, né? Muita festa. Não tinha nada disso. Os pais nem deixavam a gente sair muito, né? Então, o que tu fazia no final de semana? Lia, né? E o bom disso é que tu acaba entrando na história, tu viaja, vai para aquela outra história de outra pessoa, tu torce por ela, Bom, até hoje, às vezes, quando eu termino de ler o livro, eu pego ele assim antes de devolver para a biblioteca e digo tchau, gente. Né? De tanto que tu se afeiçoa aos figurantes, aos personagens, obrigada, do livro, né? Mas então, respondendo mesmo a tua pergunta, realmente eu tive esse estímulo da minha mãe, sempre por leitura. A minha mãe gostava muito de ler jornal. Então, às vezes, de tu ver os teus pais lendo, né? Tu acaba, deve ser alguma coisa boa se eles estão fazendo. Então, eu sempre fui por esse estímulo dela mesmo e disparou, né? E sabe que, Lilian, quando nós estávamos para iniciar esse programa, tu me falasse assim, não, a minha mãe, ela me instigava a procurar muito sobre, poxa, se eu estava na dúvida de alguma coisa, ou de uma escrita, tu disseste que tu teve muito esse estímulo de procurar, de buscar. Sim. Hoje a gente sabe toda a facilidade que tem, mas antigamente era dicionário pesquisas em livros. Como eu falei, nós estava falando antes, né? Fazendo as tarefas de casa, de escola, eu me deparava com dúvidas e eu perguntava para minha mãe. A minha mãe também não estudou muito, mas como ela lia, ela tinha facilidade com português, com a escrita dela era uma letra muito bonita, ela escrevia bem. E eu perguntava para ela, ela dizia, eu sei, mas eu não vou te responder, tu vá procurar no dicionário. E eu ia, eu acho que talvez aí que veio essa curiosidade minha, né, de ser muito curiosa e muito perguntadeira, né? Pois é. Ela também sempre dizia, procura no dicionário. E eu me lembro muito, Dulcima, na escola, palavras que a gente aprendia no dia. Eu me lembro que a gente tinha como tarefas criar frases, né,
sobre aquela palavra que tu aprendeu. Então, eu não sei se hoje ainda se usa essas técnicas, né? Algumas dessas técnicas, sim, continuam Mas, presentes em sala de aula, né, sim. tinha que fazer 10 frases diferentes com aquela nova palavra que tu aprendeu. Então, eu acho que isso vai que tu acaba fixando, né, essas Sim, palavras. Com certeza. E, Dulcimar, quando a gente ouve esse tipo de estímulo, eu digo desde casa, quando às vezes os alunos estão, os filhos, fazendo seus temas e fazer com que os pais acompanhem e criem estímulos para que eles busquem. Hoje, gente, no celular, tablet, notebook, a gente tem direto acesso à internet que facilita e muito também a Claro. pesquisa, né? Mas quando a gente pensa dentro deste mundo, porque tanto em sala de aula como em casa, como tu vê essa questão do estímulo? Na verdade, é necessária a participação dos pais, tanto no fazer o tema como no incentivo da leitura. A Lilian ia falando e eu fiquei lembrando de coisas também. Eu não tenho filhos, mas eu lembro, assim, ó, quando eu era pequena, por exemplo, a minha mãe, ela não era uma pessoa assim que ela lia muito, mas ela se preocupava muito com a nossa leitura. Muito. Porque ela trabalhava muito e ela não tinha aquele tempo dela sentar e ler. Então, eu me lembro que na pré-escola, eu retirei um livrinho na biblioteca não, na sala de leitura hoje da escola, e eu levei para casa, ela era da Bela Adormecida. Eu fiz ela ler tantas vezes aquele livro para mim, tantas vezes que eu decorei a história. E eu cheguei na pré-escola, me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o livrinho, eu sentei lá na cadeirinha, lá na frente de todos, e eu queria mostrar para todo mundo que eu sabia ler. Então, como eu sabia a história de cor, porque ela já tinha lido tantas vezes para mim de noite, porque geralmente ela tirava o tempinho da noite para ler para a gente, ou para contar histórias, porque eu sempre fui também muito perguntadeira, né? E eu queria muito que ela contasse histórias antes de dormir. Então, ela inventava histórias ou ela contava histórias. Então, assim, ó, ela trabalhava muito, mas ela não deixava aquele lado do incentivo à leitura. A questão, assim, de comprar enciclopédia, muitas vezes ela deixava de comprar uma coisa necessária para comprar enciclopédias, Isso, justamente exatamente. para nos ajudar na escola. E quantas vezes a gente leu a enciclopédia e buscou nas enciclopédias, né? num período assim que nós não tínhamos internet, não tinha nada, né? Então, assim, o que falta hoje com toda essa tecnologia é justamente o sentar junto. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, meia hora. Tá? Dar aquela atenção necessária naquele momento. Olha, o que a prof trabalhou hoje na escola? O que tem de tema? Lembra para a mãe o que você trabalhou hoje, né? Então a questão não é assim um tempo basicamente enorme que a mãe ou o pai vai dedicar. É justamente o sentar junto, é o estar junto, tá? Meia hora. E seria Dulcimar, excelente. eu só vou te interromper. Uma das coisas que me preocupa muito hoje é que tem pais que trabalham, pai e mãe trabalham, e quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles pegam é o celular para se atualizar nas redes sociais. E as crianças estão sendo deixadas de lado. Exatamente. E isso é realmente uma coisa que tem me preocupado, porque eu tenho visto e ouvido de próprios alunos, até 2019 Sim. já, de, sei lá, em alguma situação, tu pergunta, e o teu pai ou a tua mãe, a mãe chega em casa e já vai para o celular e fica lá. Então, vai faltar muito, muito esse incentivo Sim. de dar essa atenção para os seus filhos. Eu acho que justamente é esta questão da família, né, refletir. O que é melhor para o meu filho hoje? É eu sentar e ficar meia hora no celular ou eu sentar e ficar meia hora com ele para participar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele leu? Simplesmente eu contar. Filho, conte uma história para a mãe. Já, não precisa ser exatamente ler o livro. Contar. Porque quando nós falamos em língua portuguesa, envolve tudo. Envolve a leitura, envolve a escrita, envolve a compreensão, envolve o contar também, que é
é imprescindível. Sim. Né? E quando a gente ouve também em relação a daqui um pouco ter, porque a gente não pode negar que a tecnologia está aí, então nós precisamos usar ela a favor. Exatamente. Então, quando a gente pensa que pode estar em casa e daqui um pouco com o filho, jogando algumas... Porque tem uns joguinhos que eles são para identificação de letras, de palavras, Sim. e são de uma forma... é bonito de ver, eles fazem barulhinhos e tudo mais, tu acaba transformando aquele equipamento em algo que pode fazer a diferença. Então, daqui um pouco mostrar para os filhos que, além de utilizar para outros fins, assistir videozinhos, para estar numa rede social, é sim para também estar utilizando de uma forma que pode estar ajudando. Gurias, o nosso papo está ótimo, porém nós precisamos ir para um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos com esse tema, a leitura e a escrita no cotidiano do ser humano, um tema pensado que é especial da Semana de Nova Prata. Estamos e a seguir a gente vai falar um pouquinho com a Fábio sobre os concursos que vamos ter no município. Então fica conosco e em seguida nós voltamos com o programa Algo a Mais. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje estamos com um tema especial da Semana do Município aqui de Nova Prata, a leitura e a escrita no cotidiano do ser humano. Estou aqui com a professora Dulce Massangali, com a Fabiane Sabadini e também com a Lilian Pellegrini, falando sobre toda essa importância da leitura e depois também na questão da nossa escrita, como melhora, como faz com que as pessoas acabem tendo uma noção, tanto uma compreensão nas leituras, quanto também na sua escrita depois. Então, voltamos com esse programa e eu agora gostaria de falar sobre os concursos que Nova Prata está promovendo justamente na Semana do Município, também com o incentivo à leitura. Então, Fábio, o que podemos falar sobre os concursos de Nova Prata? Bem, a Biblioteca Pública, junto com o município, está lançando 2 desafios culturais. Um deles é para os pequenininhos de 12 anos para baixo, e eu incluo nisso de 0 a 3 anos, com uma categoria especial, que seria desenhando a história que eu li. Para trabalhar com a parte do incentivo à cultura, que os pais leem em casa, e os livros que as próprias crianças leem depois, nós vamos fazer um concurso de desenhos, um desafio de desenhos, que vale qualquer tipo de arte, exceto trabalho no computador. Pode trabalhar com recorte, com... Quem pinta com tinta pode ser lápis de cor, giz de cera, canetinha, caneta. Sobre uma história que leu. Um personagem, uma cena, ou extrapolando um pouquinho. A gente só pede que seja uma obra inédita, que não seja cópia de livros. E principalmente para os menorzinhos, tem que identificar o livro e o autor. E principalmente para os pequenininhos que trabalham na parte das garatujas ainda. Que eu dei uma leve explicação do que foi desenhado. Bacana. Sim, são várias categorias, temos de 0 a 3 anos, 4, 5, 6 e 7, 8 e 9 e de 10 a 12. E para quem gostaria de participar, Fábio, Sim. precisa entrar no site do município de Nova Prata. Tem o link do concurso lá dentro, ou pode ir na biblioteca, a gente também tem as fichas de inscrição. Então vai facilitar, porque daí tu já tá com um material, inclusive, que tu pode ir para saber um pouquinho mais se em relação à idade, a faixa etária que o filho pode estar participando, e aí depois poder entregar até um material direto ali na... Sim, lá na biblioteca depois, a gente vai querer todos eles para poder trabalhar, né? Folha abertinha, sem dobrar, tudo para ver o trabalho da criança. Maravilha. E, Fábio, temos o outro concurso que é para pessoas acima de 60 anos também. E aproveitando que o pessoal ficou muito preso por causa da pandemia, a biblioteca também está lançando um desafio cultural Poetando na Melhor Idade para pessoas acima de 60 anos. Também são 3 categorias, de 60 a 69, 70 a 79 e acima dos 80 anos. Vale qualquer tipo de verso, pode ser soneto, poesia, haikai. Eu só estou pedindo, por favor, que texto de prosa poética não. É um pouquinho diferente. E vamos ver, né? O pessoal escreve. Inclusive, esses dias, fui ajudar a limpar o apartamento do meu avô, que faleceu ano passado. Encontrei da minha avó poesias que ela escrevia quando adolescente. Que lindo. Então é interessante, o pessoal fica em casa, muitos escrevem. A professora Lília também, que escreveu já um pouco. Isso mesmo. Já foi a fase. Também tem a inscrição no site do município. Certo, é novaprata.rs.gov.br. E aí você entra na aba de Turismo e Cultura e lá vai encaminhar você para os concursos que estão acontecendo. Exatamente. Maravilha. Vamos divulgar os resultados depois na programação natalina do município. Para dar tempo para todo mundo pensar, escrever, desenhar. Só para deixar claro para as pessoas, começa e termina quando esse concurso, Fábio? Começa hoje as inscrições e deixa só eu olhar a data final aqui. Eu trouxe uma colinha. Com claro, certeza. hoje tem que ter. A 3 de novembro. Certo. Tem bastante Então, tempo, temos bastante tempo. se programar. Foi algo pensado e lançado na Semana do Município, mas tem bastante tempo aí para o pessoal ir fazendo. Ainda mais que eu sei que compor uma poesia, né? Uma coisa que tu sente, escreve em 2 minutos. Com certeza. Tem que dar tempo para pensar. E quem vai julgar isso, Fábio? Vocês já têm
Discutimos o assunto, mas não ter as pessoas. Ah, tá, certo? tá. Terá uma Aí, comissão julgadora, Certo. então. Vai haver uma comissão julgadora de 5 pessoas. porque ia dizer, né, tem que ser alguém Com bom certeza. na área, Os né? pequenos pra- todos vão receber um certificado de participação. Os melhores desenhos vão ganhar depois um presente, um prêmio, de acordo com a atividade proposta, que no caso é desenho. Que bacana. que legal. Que legal, porque é algo que a gente presta atenção aqui quando a gente fala sobre os diversos assuntos que estão sendo abordados durante essa semana, falando sobre as diversas áreas aqui, e quando a gente vê que podemos falar sobre a leitura de uma forma gostosa, e hoje as crianças também terem um incentivo, porque quando se joga alguma coisa para eles, acaba incentivando eles a quererem fazer e gostam, fazer da não, melhor verdade. forma, né? Então, muito legal. E dentro disso, até eu gostaria de te pedir, Lilian, porque como tu já escreveste, tem esse... Porque quem lê muito tem facilidade Tem também facilidade. em colocar para fora seus pensamentos, enfim. Como tu pode falar um pouquinho sobre essa tua vivência? Não que hoje tu dizes, isso também já foi, Já mas foi. por hobby tu já fizeste muito isso. Então, Já. como tu vê que a leitura te faz, te incentiva e motiva a escrever? Pois é, eu acho que a leitura, exatamente como tu falou, a leitura, ela te facilita tudo. Eu nunca fui assim, português nunca foi a minha matéria preferida. Eu gostava, assim, aquela coisa normal. Mas também nunca tive dificuldades, inclusive em concursos públicos, tipo assim, 10 questões acertava 9. Né? Então eu tenho essa facilidade com o português, sempre tive. E aí, ali na adolescência, ali em época de ensino médio, eu escrevia muitas poesias, mas muitas relacionadas ao amor, né? Coisa bem de adolescente mesmo. Até eu não consigo, estava tentando lembrar, as minhas poesias foram para um padre que era, não sei se ele era de Bento ou de Caxias, e ele leu, ele gostou muito do que eu escrevi, mas ele disse, só que eu acho que tu tem que sair da fase do amor, né? Escrever mais sobre talvez o cotidiano. Daí eu comecei a escrever algumas coisas do cotidiano, inclusive algumas coisas foram divulgadas no jornal da cidade, que eu já nem lembro que jornal era. Algumas colunas, algumas coisas que eu escrevi. Mas foi fase, né? Depois acho que a gente fica achando até ridículo tudo aquilo que tu escreve. E eu até acho que ainda tenho guardadas algumas coisas. Mas hoje já não escrevo mais assim. Não, já... né? Já Daí passou. passa a idade, passou. Gosto muito da leitura, mas Sim. escrever... Mas isso eu gostaria de deixar bem frisado. Quando tu lê bastante, tu aprende a escrever, né? Interpretar, compreensão de texto. Então, tudo começa pela leitura. No meu ver, a Dulcima deverá Sim, concordo. colaborar mais com isso, né? Realmente, quando tu lê bastante, tu tem facilidade para escrever. E quando a gente ouve, né, que isso motiva, incentiva, facilita essa gurizada depois na vida, Dulcima, a gente vê, vocês conseguem ver diferença em redações, eu digo, poesias até, outras A questões que produção são textual. isso, a produção textual. Das crianças, em quem lê, em quem vocês veem que tem esse costume, esse hábito maior do que em outras pessoas, eu digo, isso não só crianças, jovens Sim. e até... Na verdade, a gente percebe muito. Por quê? Porque a criança que lê, o adolescente que lê, ele vai além. Ele é muito mais criativo. Ele brinca com as palavras, ele sabe usar as palavras, né? Ele busca aquilo que ele não adquiriu com a leitura que ele já teve, ele busca o além. As crianças que leem, o adolescente que lê, ele
ele é muito mais criativo. Ele reflete mais sobre aquilo que ele lê e a escrita dele. Ele é muito mais exigente, né? Ele não fica simplesmente na primeira frase que escreveu. Ele lê novamente e ele busca ampliar aquilo que ele escreveu. É interessante porque nós temos as crianças, então, eu falo em crianças porque de primeiro aninho até o 5º ano e de 6º, que já começa a ampliar o universo, porque tu vai chegar no ensino médio, e a leitura do ensino médio é leitura de livros da literatura brasileira ou da literatura mundial. E principalmente ali naquela transição do 2º para o 3º ano do médio, você tem a questão do Enem. Então você tem a busca de textos científicos, de textos jornalísticos, né? Então são fases que são de certa forma diferentes justamente por essa diferença de idade e de necessidade. Porque é uma necessidade o aluno ir buscar um outro assunto, tá? Que não encontramos muitas vezes em um livro de literatura, né? Um assunto polêmico, um assunto científico para ampliar o seu conhecimento. De certa forma, é justamente ali a leitura e o conhecimento estão interligados. E, Dulcima, quando nós, então, temos toda essa compreensão de que aquele trabalho feito desde pequenininhos faz com que eles tenham bons resultados, eu digo, não só em relação a um Enem, mas na vida, Exato. Porque essa pessoa vai saber se expressar melhor, Concordo. ela vai poder talvez estar assumindo posições onde o vocabulário é exigido, onde, bom... E até mesmo a argumentação. Isso. Porque você vai saber argumentar. Eu não estou satisfeito com alguma coisa, eu vou argumentar porque eu não estou satisfeito, eu vou refletir. É o senso crítico. A leitura desenvolve o senso crítico. E aí que a gente acaba passando por... Poxa, daqui um pouco tem mães assistindo, pessoas que podem estar auxiliando crianças e dizem... Até hoje eu não fiz isso. Sim. Mas sempre é tempo, Dulcima. Quando se pensa em motivar, em fazer com que essas crianças elas criem o gosto, temos tempo. Se a pessoa daqui um pouco ela notou, eu nunca fui de ficar levando livros para casa, eu não tenho o costume de ler na frente dos meus filhos, mas como tu vê temos tempo para fazer com que essas crianças, em que idade que a gente pode continuar esse incentivo? Na realidade, o incentivo ele precisa existir, mas como a gente pode ver essa questão de que nunca fez, mas que gostaria de iniciar? Nunca é tarde para se iniciar. Nós podemos iniciar, qualquer pessoa pode iniciar hoje. E não é pela questão assim, a pessoa lê muito, então eu vou começar a incentivar o meu filho a ler. Não. Até mesmo quem não tem tempo hoje com a pandemia, muitas famílias, muitos pais estão trabalhando muito. Então, realmente, essa questão de falta de tempo para o filho se tornou uma coisa, assim, preocupante, né? Porque a leitura, ela foi, de certa forma, deixada de lado para uma necessidade que se formou, né, com a pandemia. E nunca é tarde para esse recomeço. Eu digo recomeço porque certamente já deve ter começado esse processo, foi interrompido em função da pandemia e tem esse recomeço. E esse recomeço, o pai não tem tempo, o pai não mostra ser um leitor assíduo, não tem problema. O que é necessário fazer é incentivar, é motivar, é mostrar. Hoje em dia a tecnologia veio para ficar e veio justamente com livros que nós podemos acessá-los de forma online, programas, né? É o Kindle, é isso, né? Que é possível baixar o livrinho e ler. Então, assim, tem várias formas de incentivar, né? Basta apenas começar ou recomeçar. Certo. Né? E tem o lado de que é muito importante de frisar isso, porque não é só
para a criança poder ir bem na escola, Não. como muita gente pode estar pensando, não é para isso, é porque você está ajudando o futuro do seu filho. É para ir bem na vida. Para ir bem na vida. na Então verdade. é algo que eu gostaria de deixar aqui frisado, que pelo amor de Deus, que a gente possa dar um pouquinho mais de atenção para esse lado, porque a gente fala tantas vezes aqui no programa, nós temos, como eu falei no início, as quintas da educação, e a gente sempre traz assuntos que são importantes, e já foi falado sobre leitura muito. Parece que a gente precisa falar cada vez mais para que as pessoas compreendam a olha, grandiosidade Laura, disso. deixa eu te dizer uma coisa. É isso que eu te disse, que eu sentava com os meus meninos e contava história. Assim, eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha minha mãe com Alzheimer, né? Ela não morava comigo, mas eu tinha que dar todo esse suporte, porque foram 15 anos de Alzheimer muito difíceis, e eu tinha 2 crianças pequenas. E eu nunca vou me esquecer que o doutor Neri Volpato, que era o pediatra dos meus meninos, ele sempre dizia assim, ó, não é a quantidade de tempo que tu dá, não precisa ficar o dia inteiro com a criança, é a qualidade de tempo daquela meia hora. Se é para ficar com a criança, é para ficar com a criança aquela meia hora que seja, que era a hora dos livrinhos e tal, né? Então eu acho assim, ó, que não é muita desculpa. A gente sabe que todo mundo trabalha, mas toda hora para ficar com o filho, porque se eu conseguir naquela época, gente, Sim. hoje E até mesmo nas situações do cotidiano. Não precisa ser naquele momento em casa. Eu posso simplesmente sair com o meu Isso. filho e começar a explorar a palavra através daquilo que ele enxerga. O que ele lê, os letreiros, as propagandas das lojas, né, o nome da loja. Então, a leitura não está somente no livro. Ela está no dia a dia, no cotidiano, é a funcionalidade da leitura. Até mesmo Né, porque da depois que tu incentiva ele a ver isso, aí nascem os porquês. Exato. Porque aí é aquela questão que tu vai ter que começar a dar aquela atenção, tu vai, mas por que tá escrito isso? Aí tu vai ter que achar a forma de poder justificar para a criança, então cria o estímulo dela querer saber mais. E esse porquê no futuro se tornará em argumento. Né? Eu li isso, eu não concordo com isso. Então, qual é a minha opinião em relação? É a questão do sair da acomodação. Inclusive de procurar mais de uma fonte da leitura com outro ponto de vista. Concordo, Para poder formar exatamente. opinião. bem isso Com aí. certeza. Não ficar Isso. ali, acreditei, não, Alienados vamos ler ao que mais vem. de um Ao ponto que de lê. vista. Sim, exatamente. Sabe que quando a gente fala sobre pontos de vista, e sim, isso é uma grande verdade, que hoje se apresenta muita coisa, as redes apresentam muitas questões que a gente acaba se alienando se a gente não buscar outra forma de conhecimento, outras formas de leitura da mesma notícia, por vezes, Claro. outros posicionamentos, a gente acaba se alienando e vendo só aquilo. Então, se falam que tal coisa é a coisa certa, tá, eu vou por isso porque é o certo, mas eu não tenho argumentos para saber que pode ser o errado. Então, isso é bacana, Fábio, essa tua colocação, que inclusive agora eu gostaria, como tu estás lá na biblioteca e recebe as pessoas para que busquem os seus livros, enfim, então isso a gente fala sobre livros diversos, mas quando tu vê a evolução na pessoa que buscava tal livro e aos poucos ela quer outros livros, ou com mais informações, ou científicos, ou gostava de tal coisa, tu vê essa transformação nas Sim. pessoas? Bem, como é que eu vou te explicar? Eu trabalho na área há mais de 20 anos. Antes de vir para cá, eu trabalhava numa biblioteca escolar. Então, eu acompanhava a criança desde o pequenininho, começando aí ele chegando num determinado assunto, como eu citei, os dinossauros, aí abrindo o mundo de leitura para outros assuntos. E aqui na biblioteca pública, eu já venho acompanhando crianças que agora são adolescentes que agora são adultos, que também começavam lendo determinado tipo, e a leitura vai ampliando, e eles chegam com referências e querem outros autores que falem do mesmo assunto com outra abordagem. Isso é interessante. Imagina poder acompanhar isso e ver a evolução da pessoa. Sim. Porque realmente quando a gente vê que cria aquela vontade de ler, então busca uma coisa, começa talvez a se cansar, agora acho que vou procurar outra coisa. Isso. E Eu também tenho
O meu pessoal da maioridade, né? Da melhor idade. Tem gente que vem do interior uma vez por mês para a região para ir lá na biblioteca trocar os livros. Que bacana. Esse fortalecimento. Eu tenho um outro senhor também, que ele foi se alfabetizar depois de adulto. Ele vai na biblioteca trocar as leituras. A maior felicidade dele é que ele aprendeu a ler e interpretar. E interpretar. Interpretar. Né? Porque ler é uma coisa, né? Então, ter a interpretação junto é... Ele acha o máximo. Que bacana. E eu também tenho aquelas pessoas que muitos aconselham médico, uma parte por causa do Alzheimer, pegam mais de um livro ao mesmo tempo, de temas bem diferentes e leem os dois juntos, para manter o enredo na cabeça, para ajudar o exercício cerebral de prevenção ao Alzheimer. Que dica, porque a gente ouve em relação ao Alzheimer que sim, precisa se ler muito. Então, eu tenho até um exemplo em casa, minha mãe lê muito, muito, mas essa questão de pegar 2 livros para ter 2 histórias... inclusive, também recomendo que tu não leia, por exemplo, sempre só o mesmo tipo de livro, que tu mude o gênero. Tudo ajuda. Que bacana. Meninas... O papo está ótimo. Mais uma vez nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos com esse papo que tá para lá de importante para as nossas, na vida de todo mundo, porque a gente fala para as nossas crianças, mas é para os nossos jovens, adultos, para o pessoal da maioridade que precisa continuar nesse desenvolvimento. Então, pessoal, fica conosco, a seguir nós voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio. Basile, um santo café. Casa Trevo. De Máquinas e Algor. Funerária Dec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Estamos
Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos com um tema especial da Semana do Município de Nova Prata, a leitura e a escrita no cotidiano do ser humano. Estou aqui com a Dulce Massangali, com a Fabiane Sabadini e com a Lilian Pellegrini, falando sobre esse tema que é tão especial. Estamos como professora bibliotecária e com alguém que experienciou a vida inteira a questão da leitura e levou para a família. Então, isso é muito importante. Já falamos sobre tudo quanto são formas e como a gente vê o crescimento de quem realmente pratica a leitura. E agora, nesses minutos que nós temos ainda de programa, eu gostaria então, Lilian, inclusive tu disseste que tu tens um livro para indicar para o pessoal de casa e às vezes para o pessoal da melhor idade, que faz parte da nossa vida. Enfim, Lilian, fala um pouquinho. Sim, eu diria assim que foi o livro que me deixou muito impressionada, e é um livro grande, tem muitas páginas, e hoje ele já vem com imagens também do Frei Arlindo Batistel, que é Polenta e Liberdade. É um livro que eu indicaria para todas as pessoas, pessoal da maioridade, jovens, porque é a nossa história, a história da imigração italiana, e são histórias reais, não é uma ficção. São histórias reais porque realmente o Frei ficou 8 anos na Itália conversando com o pessoal bem mais de idade lá, para pesquisar tudo que eles sabiam, isso já faz um bom tempo. Tudo que eles sabiam de como se vivia lá e de como foi a viagem desses imigrantes até o Brasil, e depois ele continuou, e são todos aqui da nossa região, Veranópolis, Nova Prata, Paraí, Antônio Prado, Caxias, Bento, né? Tudo o que esses imigrantes passaram realmente na sua trajetória de imigração. Então, é um livro muito bom, muito leve, tem histórias muito tristes, todo mundo sabe. Mas, assim, principalmente para as pessoas que, como eu disse, maioridade, que não sabem exatamente por que livro começar, vai por esse. Esse livro vai te mostrar exatamente toda a história. É um livro leve para muitas coisas e faz, inclusive, a gente sentir orgulho dos nossos antepassados, que estavam interligados de alguma forma. Todo mundo é italiano, todo mundo é parente de todo mundo, né? Então, eu acho assim, que se tem uma indicação para a pessoa de maior idade, que saibam a nossa história. Sabe que, só me lembrei agora de uma coisa, eu ainda quero fazer um agradecimento muito aberto agora para o Gustavo Bodanese Prates. Por quê? Eu nunca gostei de história, disciplina no tempo de escola, nunca gostei. E a partir de uma palestra que o Gustavo deu numa escola que eu estava, sobre a história aqui do Maragato, dos Maragatos e da Revolução Farroupilha, e ele contou essa história com tanta leveza, com pitadas de humor, com tantos detalhes, que eu me apaixonei pela história. Veja, né, como tu precisa, às vezes, de uma pessoa que dê um clique em ti. Me apaixonei pela história, e aí a Fábio vai confirmar, né, o que eu já li sobre. Eu gosto muito de histórias reais. A explosão que teve na Índia, histórias... Os livros do Javier Moro tu gosta de pegar? Javier, né, que Javier pronuncia Moro. Javier Moro. Histórias verídicas sobre a China, personagens da China, da Segunda Guerra Mundial. Então, chega num ponto que tu começa a querer coisas mais densas, mais importantes e que estejam relacionadas à história. Porque quando tu começa a saber a história, tu começa a se apaixonar. É verdade. Com certeza. Então era isso. Que E bacana. Polenta e Liberdade, eu acho que tem que ser leitura obrigatória.
Com certeza, falando sobre a nossa cultura, sobre as nossas tradições, quando falamos sobre como vieram, porque a gente sabe que todas as culturas, indiferente, todas tiveram a sua história, histórias dignas de serem registradas, contadas, a gente sabe por que cada um está aqui. E quando a gente pensa que a nossa maioria aqui acaba sendo italiana, então para quem quer iniciar no mundo das histórias e entrar já com uma que possa agregar na tua cultura, no teu conhecimento, realmente é um livro bacana para poder... Tu vai entendendo o porquê de tantas coisas que a gente... Sentimentos que a gente tem, hábitos que a gente tem hoje, né? Com certeza, muito bem. E agora, meninas, eu gostaria de dar espaço, Fábio, para falar reforçar o convite para os concursos que estão se abrindo essa semana, hoje, no município de Nova Prata. Então, para os nossos pequenos... pequenos, um desafio de desenhos e para a nossa maioridade, um desafio de poesia de tema livre. Tema livre. Então, para quem quiser se inscrever para fazer parte de todo esse mundo de poesias, só passar então, ou entrar no site da prefeitura, que é novaprata.rs.gov.br, entrar na aba de turismo e cultura, e lá ele vai direcionar você diretamente para os concursos. E também, ou passar na biblioteca pública, que está aberta, Fábio? Está aberta de manhã, das 8 a mais ou menos meio-dia, e de tarde da 1h30 às 5. Segunda a sexta-feira. É isso aí, então tem que aproveitar essa biblioteca que nós temos à disposição, livros de forma gratuita. Então, pessoal, vamos aproveitar, não é desculpa, às vezes... Só pode interromper, tem que só abrir um cadastrinho comigo, morando em Nova Prata, levando identidade e comprovante de residência. Maravilha, então, mas de uma forma fácil e para poder ter acesso a grandes obras. Eu digo, desde para os pequenos, como é gostoso brincar, como é gostoso deixar eles se entreterem mesmo com a questão do livro, brincar com o livro. Então, é muito importante. Então, não temos desculpa que não temos material. Então, vamos aproveitar a nossa biblioteca. Chegou um pequenininho lá. Eu quero uma história apavorante. Olha, eles amam. Eu mandei, não lembro se um de fantasma, um de bruxa pra ele. E a Fábia acaba comprando muito livro que a gente vai pedindo, né? Ela vai sentindo o gosto das pessoas e vai buscando mais livro, vai buscando Conforme mais eu vou conseguindo e arrecadando. É verdade. Então, acho uma promoçãozinha, vai. Bacana, então, quer dizer que também o acervo ele é todo renovado, ele acaba sendo... A pandemia agora atrapalhou um pouco o processo, mas... Sempre que eu posso, a gente atualiza. Claro, eu não consigo comprar tudo que me pedem. Claro. Não tem espaço físico para tudo que querem também. Que, infelizmente, a biblioteca é um organismo que não para de crescer. Mas a gente faz o que pode. E a Fábio ela acaba pegando o estilo de cada um. E ela se preocupa com isso. Então, o bom de ter alguém que já te conhece é que tu chega lá e ela já tem um monte de indicações, né? Certinhas, que vai fechar. É porque quando tu entra numa biblioteca... Eu sei tudo que leio. Pois é, porque, na realidade, toda aquela biblioteca, tu entra e tu te perde, né? Por onde eu começo? Então, é bacana já ter alguém que possa estar te direcionando e facilitando. Maravilha, Fábio. E Dulcima, dentro de todo esse mundo que foi falado nessa manhã, que é tão gostoso, é o mundo da leitura, que precisamos criar o hábito, precisamos compreender o que estamos lendo e levar para a vida. Sim, na verdade, assim, primeiramente, deixo para encerrar minha participação, né, eu gostaria muito de agradecer pelo convite novamente, pelo convite da Secretaria de Turismo, né, já que eu estou fazendo parte da Secretaria de Educação, né? É uma experiência nova, né? Justamente, acredito que tanto a Secretaria de Turismo quanto a de Educação juntas fazem uma bela parceria, né? Nós podemos, sim, trabalhar juntos, porque uma está interligada à outra, né? E eu volto novamente à questão do meu apelo, da importância da participação da família na mediação de leitura das crianças hoje, da família e da escola, mas principalmente da família, né, de fazer algo a mais, né, nessa busca pela leitura e pelo aperfeiçoamento da escrita.
Com certeza. Muito obrigada, Obrigada. Dulcimar. Obrigada a Show vocês. de bola. E, Fábio, um agradecimento especial. A gente sabe que o teu trabalho, ele precisa ser bem feito e a gente sabe qual é a diferença que tudo isso faz na vida das pessoas. Então, muito obrigada. Eu que gosto muito do que faço. Que show, isso é um presente. É. Isso é um presente. Coisa boa poder trabalhar com o que se gosta, com o que se ama. Muito bem. E Lilian, gostaria de te agradecer e que também tu deixasse aqui, né, a partir da tua história, a partir da tua vivência com os teus filhos, um apelo para que o pessoal em casa preste mais atenção nesse lado. Gente, a gente tem, como eu falei, tem que tirar esse tempinho. Se eu conseguir, numa época muito turbulenta da minha vida, hoje, larga um pouquinho o celular, as redes sociais, fica com o teu filho, incentiva ele, né? Não é, e lembrar sempre que a escola não é um depósito de crianças, né? A criança vai lá, a educação vem de casa, mas o conhecimento ela vai ter na escola. Todas as disciplinas são importantes. Não fica dizendo para o teu filho, eu odeio matemática. Daí o filho vai dizer, a minha mãe também odeia, então também vou odiar. Sem contar que ele poderia ter uma facilidade com a matemática. Exatamente. Né? Ou, sei lá, eu odeio ler. Odeio ler, né? Aí a mãe diz isso, então... Nesse caso, a mãe faz uma mentirinha, né? Ler é uma delícia. É verdade. Né? Eu acho que tem que fazer essas crianças, porque, inclusive, a gente percebe, assim, das pessoas que leem, o vocabulário delas vai se aprimorando muito todo o tempo. A maneira com que ela escreve, e eu percebia isso em respostas dissertativas e em provas, a maneira com que ela se coloca, né, nas suas respostas, o seu desenvolvimento pessoal, emocional, sempre vai melhorar com a leitura. Então, esse é o meu apelo também, para que todo mundo busque esse incentivo aos seus filhos. E incentive a si mesmo, tire esse tempo para si mesmo. É tão bom. Encontre formas, temas que você goste, porque daqui um pouco a gente diz, não, leia a história do Brasil. Mas não é bem o que eu gosto. Então leia um romance. Então comece por outra coisa. Porque a gente fala, leia documentos científicos, enfim, não. Mas se não é a tua praia, não adianta, porque vai te forçar a fazer algo que tu não gosta. Com o tempo, tu vai criando essa vontade de buscar novos temas para tua vida. Com certeza. Uma coisa que eu falo muito para as meninas, principalmente que fazem curso normal, que vão na biblioteca buscar leituras para fazer para as crianças. Sim. Parem, leiam os livros infantis, se apaixone pelo livro que vai levar antes de contar para as crianças. Claro. Exatamente. Tu vai ver na tua voz contando a história, que tu tá apaixonado pelaquela história, vai chamar muito mais a atenção deles. E a criança sente. Da voz. A criança sente. Não E a fique criança só sente. procurando um livro para dar lição de moral. Apaixone-se pelo livro. Que bacana. Verdade. Muito Eu trabalhei bem como colocado. contadora de histórias por muito tempo na biblioteca infantil. E fez muita diferença. Na feira do livro que eu frequentava, eu era quem mais gastava, porque eu comprava um monte de livro infantil, que eu ia lendo, eles iam me apresentando, eu ia me apaixonando. Certo. Então eu tenho uma biblioteca infantil minha em casa enorme por causa disso. Que bacana, Fábio. E a gente tem que se apaixonar pelo que vai contar para criança. Claro. Verdade. Com certeza. Com adolescente também funciona. Eu tive um professor meu de colégio, acho que na 6ª série, foi lá por 86, por aí, que ele começou a contar para nós que ele estava lendo a Operação Cavalo de Troia, do J.J. Benítez. Uma leitura difícil. Sim. Ele contou de uma maneira que eu fui obrigada a ir atrás do livro para ler. Exato. É isso, é essa função Apaixone-se pelo livro. É mostrar que estar apaixonado para a paixão também passar a ser do aluno, da criança. Com Né? certeza. Esse é o objetivo principal. Gurias, continuaremos falando sobre. Porque quando a gente entra nesses temas, a gente diz, nossa, e as histórias que se contavam, quando a gente aprendeu a recontar elas, porque a gente já criou aquela paixão de uma forma ou de outra, que é cultural, que vem de avô, que vem... Então, assim, a gente entraria em
muito mais papo aqui nessa manhã. Porém, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de agradecer imensamente, meninas, por estarem aqui comigo nessa manhã. Obrigada. A gente vê o quanto é importante continuar falando sobre assuntos como este, porque vai refletir no futuro da nossa sociedade. Essa gurizada precisa aprender. Eu digo, essa gurizada e nós também precisamos continuar aprendendo. Eu digo, como faz diferença quando a gente pode se posicionar, quando a gente pode escrever e pôr uma vírgula para a gente dizer que isso é uma coisa e depois porém tal coisa. Então, é tão importante que isso é pro bem desde cedo da criança na escola, claro, mas para o seu desenvolvimento e para a sua vida. Então, pessoal, agradecendo a vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou nessa manhã, um papo muito importante e convido para continuarem na programação da Conecta Mais. Hoje à noite nós teremos uma entrevista especial também da Semana do Município com o nosso prefeito Alcione Graziotin. Então, 9h da noite, marca aí na tua agenda, porque é muito importante a gente estar por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa comunidade também. Então, para que você fique bem informado, assista a entrevista com o nosso prefeito nesta noite. Então, e amanhã volto com o programa Algo a Mais às 10h30. Até mais, pessoal.